Vamos de Bíblia nessa noite. Não estou cansado, não é que eu sou jovem. 14, versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Amém? Somente isso aqui. A cura de um hidrópico é o título dessa palavra hoje. Queridos, talvez uma palavra um pouco diferente do nosso cotidiano, mas é muito comum. O que é o hidrópico? Eu fiz questão até de procurar aqui um conceito literal no dicionário. Hidrópico: uma pessoa que por morbidez ou outras causas acumula senosidade líquida em qualquer parte do corpo. Resumindo, inchado, cheio, né? Aqueles que coisa? Como é que, meu Deus do céu, né? Já viu aquelas pessoas que têm aquelas partes do corpo mais, né, cheias? Geralmente eles falam que é líquido, algum tipo de líquido, né? Então tem várias causas essa enfermidade e tal. Nós poderíamos parar aqui na parte, né, literal, e já seria uma bênção para nós já, que Jesus curou aquele homem. Mas eu quero pegar o texto e, como eu gosto de fazer com vocês, dissecar esse texto na nossa realidade. Jesus, primeira coisa que o texto me diz, ele entrou na casa de um fariseu. Já é um escândalo para nós olharmos um texto como esse e ver o comportamento dos fariseus para com Jesus. E como mesmo assim Jesus entra na casa de um fariseu. Sabe o que eu aprendo aqui? Aqui eu já encerro. É que mais importante do que Jesus entrar em nossa casa é como nós recebemos Jesus. Porque nós podemos sentir e ter várias experiências com Ele, em ambientes, na igreja, na minha casa, no meu devocional. E simplesmente fazer como esses doutores e fariseus. Sabe o que o texto diz? Que eles não desfrutavam da presença de Jesus, mas eles observavam. Eles não estavam com o coração contrito, quebrantado, com o coração ensinável, querendo ouvir a palavra, querendo ver milagres, querendo sentir a presença, querendo adorar a Deus. Não, a motivação deles era observar. E vou te falar mais, num contexto bem crítico, observar para ver como ele se comportar, com o intuito de acusá-lo e condená-lo. Sabe, então nós podemos passar na nossa vida muitos momentos de experiências, nuances em Deus, de arrupios, muitas vezes de manifestações, de reteté, de roda, vira estrelinha, mas eu quero saber o que isso está mudando a minha vida. Queridos, uma manifestação de Deus, aqui, quando a gente contextualiza isso e amplifica a ideia, nós vamos entender que nós somos essa casa hoje. Amém? Vós sois casa. Esses dias eu preguei aqui, não a casa de visita de Deus, não, mas de habitação de Deus, onde Deus precisa estar, ficar, permanecer. Então nós somos essa casa e nós não podemos nos dar ao luxo de muitas vezes receber uma visitação de Deus, sentir a presença de Deus e não absorver daquela presença o máximo. E nós podemos olhar um texto como esse, criticar, condenar, seria tão fácil olhar, porque nós temos aqui o contexto, o meio, o fim, falar, rapaz, como é que pode? Olha que oportunidade que eles perderam. Mas a verdade é que no nosso dia a dia, muitos de nós perdemos muitas oportunidades de dizer sim para Jesus, de falar, pode me curar. Falou, estou aqui para receber, não está aqui armado, irmão. Já perguntando que hora que vai acabar o culto, com resistência à palavra, mas em nome de Jesus, que quando nós entrarmos em ambientes onde Deus está, onde Jesus se manifesta, que nós venhamos abrir o nosso coração. Sabe, queridos, a palavra de Deus repreende a dureza de coração, porque a dureza de coração é uma coisa muito sutil. Parece que eu não tenho,
Mas esse hidrópico, ele tem tudo a ver com o contexto que está acontecendo. O que a hidropsia traz? Um inchaço. Nós estamos tão cheios que não cabe mais nada. Não é porque a palavra é ruim. Não é porque o louvor é ruim. Não é porque a presença dos irmãos é ruim. É porque estou cheio demais. Na alimentação eles chamam de IRC, que é o nível máximo que você não consegue mais se alimentar. E quando você chega nesse nível, pode ser a melhor comida, irmão. Você já olha e pode ser aquela picanha com gordura. Tá bom a picanha com gordura, só isso mesmo. Não vou falar nada de carboidrato para você ficar mais animado. Mas pode ser aquela comida que você gosta, irmão. Aquele pudim. Mas se você estiver cheio, você não consegue comer. Então eu quero que você enxergue nessa noite essa hidropsia como isso, irmão. Muitas coisas que nós estamos recebendo, absorvendo, que está não nos alimentando, mas nos inchando. Nós estamos inchados, não estamos nutridos. Não se trata de nutrição, de excesso, sabe? Pastor, eu estou com tanta sabedoria, eu estou com tanto poder. Olha a proposta do Evangelho, você vai ver que é enchei-vos do Espírito. Receba o Espírito Santo. Irmão, para receber e para ser cheio, é uma regra da física, precisa ter espaço para isso acontecer. Agora fica muito mais cômodo para mim culpar o ambiente, sabe, culpar a liderança, culpar qualquer coisa, do que reconhecer que eu não estou recebendo, porque eu estou tão cheio de mim mesmo, tão cheio dos meus argumentos, das minhas respostas, sabe, do meu conhecimento maligno, sabe, daquela coisa que você só tem mesmo só para causar discórdia, não edifica em nada, irmão. Eu sempre gosto de contar esse testemunho. Quando eu estudei, eu tinha o maior sonho de fazer. Na verdade, eu fiz um propósito, irmão. Eu terminei meu 2º grau e falei assim: eu só faço um curso de graduação, que é de teologia. Tinha uma vontade de fazer teologia. Falei, o dia que tiver um curso reconhecido pelo MEC, eu vou fazer graduação, porque eu já tinha feito, já sem ser reconhecido. Mas eu falei, eu queria fazer um curso para me ter o prazer de falar assim: você é formado em quê? Eu falei, teologia. E fiz, irmão, quando saiu o curso. Como foi a primeira turma em Brasília reconhecida pelo MEC, você pensa o arroz que foi. O MEC quase todos os dias visitava a nossa faculdade. Então nós tínhamos que ter uma estrutura, nós tínhamos, irmão, era uma bagunça, não podia ter professor só crente, tinha que ter professor do culto da gente, era uma exigência, você não tem ideia. Eu nunca li tanto na minha vida. Ou coisa chata, não. E eu pensei, agora sim, agora eu vou decolar, agora eu vou subir, irmão, agora eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu fiquei tão cheio que quando eu orava, eu lia a Bíblia, eu não tinha espaço para o Espírito Santo se manifestar. E é tão triste quando você vai diante de Deus cheio, que você impede de Deus fazer aquilo que Ele ia fazer. Não é o diabo que está travando, irmão, é você mesmo. E para eu te falar, foi a dificuldade de fazer a teologia. Mas mais difícil que fazer a teologia, mas foi arrancar a teologia de dentro de mim, irmão. Hoje, quando eu preparo um sermão, que eu uso a teologia, nada. Eu não quero saber o que é exegese, hermenêutica. Ah, pastor, porque eu gosto, mas é problema seu, eu não gosto dessas coisas, exegese, hermenêutica. A igreja não quer saber disso não, irmão. A igreja quer saber o que Deus quer falar hoje comigo. Tem vida, tem vida. Ou você está cheio, tão cheio de conhecimento, tão cheio de teoria, tão cheio de metodologia, que não tem um espaço para o Espírito Santo falar o que Ele quiser falar. Porque quando nós estamos tão cheios, nós vamos fazer como esses doutores da lei. Nós só vamos observar. Porque eu não quero receber, eu só sou parâmetro. Eu sou régua, eu sou nível, eu sou prumo. Eu quero saber se está alinhado, eu quero saber como é que está isso aí. Oh, cuidado, pastor, o senhor está falando aí. Por isso que tem muita gente que entra nessa igreja e sai, porque se escandaliza, irmão, da forma que eu prego. E tem muita gente que fica, porque fala, eu estou entendendo essa mensagem. E eu falo para os meninos que sobem nesse púlpito, eu falo, procura aprender, irmão.
Esse dia eu estava até brincando com a Dani, né, que ela falou assim, pastor, fala os, como é que é mesmo? Os temas, né, os tópicos. Eu falei, Dani, no dia que eu descobri, porque muitas vezes eu preparo um monte de tópico aqui, mas chega aqui, Deus muda tudo, eu não estou nem aí. Eu falo, Deus pode mudar tudo, muda tudo. Esse culto não é nosso, não é teu. Nós preparamos, programamos, faz parte de todo o contexto, irmão. E nós somos fariseus e muitas vezes nós somos doutores da lei, mas se ele chegar, ele tem que chegar chegando, irmão. Nós não podemos permitir que nada nos impeça, nem, meu Deus, eu não posso falar sobre isso, porque tem fulano. Não, irmão, porque quando é Deus que fala, você pode ter certeza de uma coisa, Ele tem um cunho de edificação, que o homem não pode fazer, mas a sua palavra pode, a sua presença pode. Naquele meio estava aquele hidrópico, sabe por quê? Porque no meio dos doutores, dos fariseus, nós vamos ser hidrópicos, porque é tanta informação, sem vida, sem libertação e sem cura. Irmão, nós não queremos um Jesus que nós carregamos no bolso, ou tão somente na mente. Nós queremos um Jesus que se manifeste, porque Deus está vivo. Deus está vivo, irmão. Sabe o que o diabo quer falar para nós? Não, mas nós não merecemos, e não merecemos mesmo, mas nós vivemos debaixo da graça de Deus. E a graça é o favor imerecido de Deus. Então quando nós entramos no ambiente, quando nós recebemos essa visita, nós queremos desfrutar Deus. E sabe quando você pula na frente e fala assim, hoje eu estou hidrópico, mas eu quero me esvaziar, não? Você sabe o que é a cura? Presta atenção aqui, cara. A cura na vida de um hidrópico é tirar tudo aquilo que estava em excesso da vida dele. Eu quero finalizar aqui nessa noite declarando na tua vida que saia tudo aquilo que está em excesso, irmão. Tudo aquilo que tem impedido de Deus fazer, tudo aquilo que tem impedido de Deus transformar, tudo aquilo que tem impedido de Deus libertar a tua vida, irmão, que caia por terra, que haja cura, que haja cura. Sabe, irmão, era um sábado, era um dia que ele não estava esperando, nem aquele homem, nem os fariseus, porque eles estavam observando outras coisas, e aquele homem já era comum ele estar ali naquele meio. É o que nós chamamos de improváveis, situações improváveis, pessoas improváveis, e Deus gosta de agir quando nós estamos improváveis. Uma coisa eu te falo, cara, se ele estiver no lugar, vai acontecer, e vai cair por terra, sabe o que? A nossa religiosidade, aquela forma que nós construímos que Deus vai agir, aquela forma que nós construímos que só tem esse jeito de Deus fazer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmão. Ser livre diante de Deus é deixar Deus fazer como Ele quiser fazer. Porque uma coisa eu tenho certeza, Deus não é um Deus de bagunça, de desorganização, de profanação. Não, não, irmão. É o contrário. Quando Deus entra no lugar, pode ter a movimentação que for, mas você vê Deus no controle de tudo, cara. E você sente quando você entra num ambiente que está bagunçado, irmão. Por isso que eu te falo, o que você imaginar, imagina alguma coisa agora aí. O que você imaginar eu já passei, irmão, no monte. Já passei nas vigílias, já passei nos grupos de orações. Experiência, irmão, com você pensar de revelação, sabe? Aquela unção fugioca, tem que ter uma revelação de hora em hora, porque senão Deus não está ali. Meninice, já vi muitos homens de Deus, mulheres de Deus também. Por isso que eu falo para você, quando Deus está no lugar, quando podemos nos impressionar, porque não veio no terremoto, porque não veio no relâmpago, no trovão, que muitas vezes ele vem na calmaria. Ele pode vir no trovão? Pode vir, irmão, mas ele também pode vir na calmaria. Importa que ele venha. De repente aquele homem, ele estava na casa daquele fariseu, ele nem esperava que Jesus estivesse ali, mas Jesus estava ali surpreendendo todos. Porque talvez até os próprios discípulos olhassem e falassem, o que Jesus está fazendo na casa de um fariseu? E a resposta é, ele está na casa de um fariseu para curar alguém. Está vendo por que ele entra em ambientes por mim e por você, que ele nem deveria entrar? As pessoas nem merecem estar ali, mas por mim e por você, ele entra e nos alcança ali, irmão. Nós estamos presos, correntados, pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas quando Jesus vem, ele traz clareza, traz verdade, traz vida.
traz cura. Então a hidropsia é o maior empecilho para se absorver algo de Deus. E vivemos essa geração hoje, irmão, a geração cheia de si. Amém? Cheia de si. Em Levítico 13, versículo 2, diz o seguinte: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. A lepra começa com inchaço, ou seja, quando esse inchaço se instala em você, ele não para por aí. Ele vai tomando proporção. E o que é a lepra? A lepra, além de pecado, nós vamos ver que eu já preguei esse dia aqui sobre a lepra. Você vai ver que a lepra tem uma série de consequências na nossa vida. E são consequências que nós podemos fazer uma conjectura espiritual. E ela se encaixa muito bem, irmão, dessa insensibilidade. Porque você fica insensível ao toque. Você não sente ninguém tocando. Você não sente como você toca em alguém. Você lembra, quem lembra que eu preguei isso aqui na igreja? Que muitas vezes nós falamos o contrário. Porque o leproso ele não sente Deus. Pois é, mas o problema do leproso é que ele nem sente Deus, ele não sente nada, ele também não sente a força. Que ele agride alguém com suas palavras, com seus comportamentos. Isso é lepra, irmão. Mas começa onde? No inchaço. Por isso que eu falo, em nome de Jesus, todo inchaço cai por terra, não vai virar lepra não. Em nome de Jesus não vai virar lepra, irmão. Mas eu olho esse texto e digo assim, começa aí. Aí você deixa, não vai dar nada não, é só um inchaçozinho. É só um coraçãozinho inchado. É só minha mente que está inchada demais. Sabe, é só o meu espírito está inchado demais. Mas só que isso vai tomando proporção, irmão. Aí o que o texto diz? Cuidado. Ainda não é lepra, é só um inchaço. Mas pode virar uma lepra. E quando vira lepra, irmão, aí já é outro tratamento. Aí você já não pode mais estar no meio. Você não pode estar na casa, nem da casa do fariseu você pode estar mais. E agora você vai ter que estar excluído. E é isso que o pecado faz. Porque tudo, se você for olhar ali, como o Tiago ele faz uma classificação do pecado, começa na concupiscência, o que você primeiro olha, você deseja. Sabe, aquela concupiscência, ela entra em você e começa a trabalhar. Ainda não é pecado ainda, irmão. Aí você vai dando vazão para aquilo. Aí você vai e peca. E quando você peca, ainda não morreu, mas a consequência do pecado é a morte. Ele fala assim, aí depois que vem a morte. Então são estágios que qualquer um de nós estamos, sabe, temos a possibilidade de entrar. Mas o que nós queremos alertar nessa noite é que precisamos identificar e falar, aqui não. Vou te falar uma coisa, olha para mim. O inchaço sempre vai nos procurar, irmão. Naquele momento você fala, eu não concordo com isso, eu não perdoo, eu acho que não. Sabe quando sua opinião você acha que é superior a qualquer coisa, você trava tudo, irmão. Você não quer mais ouvir ninguém, você não quer saber mais de nada. Eu queria muito que você entendesse isso nessa noite, cara, a dimensão que é isso. Não é uma coisa, sabe, singular, mas é uma coisa plural, ampla, que você pode pegar em qualquer área da sua vida e identificar, cara, como que os inchaços têm me perseguido em áreas que eu poderia ser mais, sabe, mais humilde aqui. Deixar isso para lá, mas não, mas o inchaço, você está, não, eu quero porque eu tenho que fazer, é minha opinião, é meu direito. Só que muitas vezes por esse inchaço permanecer, ele se transforma numa lepra, irmão. E hoje nós falamos com inchados e falamos também com leprosos. Sabe o que me alegra em Deus? É que os dois têm cura em Jesus. Porque Jesus tanto curou o hidrópico, como também curou o leproso. Eu quero dizer nessa noite, a nossa esperança está nele, amém, queridos? Agora, interessante é que os mesmos fariseus, eles sempre murmuravam, quando Jesus fazia, olha o que tem aqui no capítulo 15, versículo 1, de Lucas. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sabe o que é isso, irmão? Isso é uma característica do leproso. Quando a pessoa está leprosa, ele não tem sensibilidade, ele não tem misericórdia, ele não tem empatia.
Ele não consegue entender que você não é o único merecedor da graça, do amor, do perdão e da misericórdia de Jesus, mas que o teu irmão, mas ele não merece, irmão. Ninguém merece. E quem merece, atira a primeira pedra, levanta a mão. E quem merece, irmão? Eu quero tacar o microfone na sua cabeça. Nós não merecemos nada, irmão. Mas o leproso, ele não tem essa sensibilidade. Você está entendendo? Ele não consegue sentir. Não é porque ele está fazendo por maldade, mas ele está tão enfermo que ele não consegue sentir amor. Ele não consegue sentir empatia. Ele fala assim, não, cara, eu oro também para Deus curar. Olha que bênção que Deus está fazendo na vida desse irmão. Eu vejo Deus naquilo ali. Para finalizar, irmão, eu estou cansado hoje. O texto diz que Jesus fez uma pergunta. E é tão interessante que por 2 ou 3 vezes se repete a mesma resposta. Olha só, versículo 4. Jesus tomando, versículo 3, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus dizendo, fez uma pergunta, é lícito curar no sábado? E o texto diz que os doutores da lei e os fariseus, porém, calaram-se. E tomando o hidrópico, o curou e despediu. Vai embora, porque ele queria continuar a conversa com os fariseus. E disse-lhes, qual será de vós que caindo num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tira logo? Versículo 6, e nada lhe podiam replicar sobre isso. Eram os fariseus, irmãos. Era o top da teologia da época. Eram os doutores da lei. Jesus não foi lhe perguntar em aramaico, em hebraico, em grego, qual era o hermenêutico, exegese. Não, ele perguntou assim, pode curar ou não no sábado? Porque eu sei que vocês estão cheios de teoria, mas eu quero saber, na prática, como é que vocês fazem quando um boi de vocês cai lá? Agora, será que esse hidrópico aqui está enfermo no vosso meio? Não é digno de ter uma atenção para que seja curado? Porque é o sábado? Irmãos, uma coisa é certa. Pastor, quando eu sei que eu estou agindo como um fariseu ou como um doutor na lei? Quando eu não tenho respostas para os questionamentos de Deus, irmão. Eu vou te falar uma coisa, todos nós passamos por esse momento, cara. Porque Deus pergunta ou não pergunta, irmão? O Espírito Santo pergunta, você vai fazer isso mesmo? Será que essa é a melhor resposta? Será que esse é o melhor comportamento? E quando você olha, quem está te perguntando, irmão, vou te falar, a tendência nossa é isso aqui, ó, é o silêncio. Porque nós sabemos o que Ele vai fazer, cara. Ele vai nos quebrar. É como se Ele dissesse, não, Deus, mas eu não quero, eu não gosto desse cara, eu não quero fazer isso. Mas eu quero. E agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode conter o poder de Deus? Irmão, vou te falar uma coisa, é muito melhor você entrar no fluxo dele, cara. Deus tem colocado uma palavra no meu coração que tem me tocado muito, irmão. Que é amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes isso aqui acontece muito, nós nos tornamos tão fariseus, tão doutores com as pessoas tão próximas da gente. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, tudo começa em nossa casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, porque o teu próximo vai ser atingido e alcançado primeiramente. E sabe como é difícil nós amarmos o nosso próximo? Porque nós conhecemos o nosso próximo. Nós convivemos com o nosso próximo, nós sabemos os defeitos e virtudes do nosso próximo. Muitas vezes nós temos raiva pelos defeitos e temos raiva pelas virtudes, porque nós conhecemos o nosso próximo. E Jesus fala, tu quer o céu? Tu quer entrar no reino de Deus? Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Entra no fluxo de Deus. Se Deus começar a curar, irmão, entra no fluxo do rio de Deus. Ah, mas eu não gosto muito daquela pessoa, irmão, entra no fluxo, deixa Deus fazer.
Porque eu tenho certeza de uma coisa: o que Deus vai fazer é bom, é perfeito e é agradável. Talvez não vai ser tão bom, perfeito e agradável para você, mas eu tenho certeza que para o mundo espiritual, para a vida daquela pessoa vai ser. E você vai ver as coisas acontecendo sem sofrer tanto. Porque glória a Deus, não está sendo feito do teu jeito, não está sendo feito do meu jeito, irmão. Mas Ele faz você reconciliar com o teu irmão, Ele faz você reconciliar com o teu pai, com a tua mãe. Porque Ele fala: começa aqui, cara, porque você precisa amar primeiramente o teu próximo. Você vai ganhar o mundo para Jesus. Você é um missionário do reino. Você é alguém que é um potencial, é uma bomba, é um poder. Mas começa aqui. Começa aqui. Amém, queridos? Porque quando Jesus faz um milagre em nossa vida, mesmo sendo no sábado, não tem fariseu que questione, irmão. Essa é uma palavra para aquele que está no espírito para pegar. O que está na carne e está com sono aí, olha a sua cara de sono. Mas quem está no espírito pega isso, irmão. Pode ser no sábado. O que é o sábado? Aquele dia que para mim, aquela situação que para mim, não. As pessoas que olhavam para você falavam assim: não, esse casamento aí, não dá não. Aí Deus fala assim: eu sei que todo mundo pensa que é sábado, mas eu vou fazer só para ele saber quem sou eu. Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado, prazer em conhecê-lo. Porque nós olhamos como o sábado é um bloqueio. E as pessoas ainda se sentem, sabe, como se cumprindo um protocolo religioso. Não, no sábado não pode. Irmão, para com isso, cara. Porque quando Jesus faz, os fariseus não vão ter respostas e palavras para nos condenar, nos apontar. Amém, queridos? Então eu queria muito que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. E a minha oração é que caia por terra toda hidropsia. Sabe, que tenhamos um coração contrito e quebrantado nesse ambiente. Quando nós entrarmos, irmão, eu estou sentindo tanto Deus nesse lugar hoje aqui, velho. De uma forma simples, eu estou sentindo tanta presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu não quero orar por vocês agora não, quero chamar aqui a irmã Patrícia, que ela vai contar um testemunho para vocês. E o Leonardo vai organizar aqui, eu não sei quem mais vai falar, que eles fizeram toda uma organização no cronograma. Patrícia Carrocha aqui. Paz e graça a todos. Nós fomos para o encontro em Caldas, que foi tremendo, foi algo assim maravilhoso. O que Deus fez em cada casal, eu acredito que foi assim o extraordinário. E hoje ele fechou com chave de ouro, porque o nosso Deus é tremendo, né? Quando nós saímos de lá hoje, por volta de 1h30 da tarde, o Leonardo puxou a oração, nós oramos no ônibus, entregamos aquele ônibus a Deus, seguimos viagem. E ali, pelo meio, né, enquanto tinha internet, eu estava fuçando o celular, colocando umas fotos no Instagram, enfim. E, de repente, a internet acabou, coloquei o celular no canto e adormeci. Foi um sono assim, muito rápido, muito estranho também. E naquele momento que eu adormeci, eu vi o ônibus capotando com a gente dentro. E também eu vi todos nós de mãos dadas. E eu já acordei aos prantos. Eu acredito que no sonho eu já estava chorando, sei lá. E o Adelso chamou o Leonardo. E ele falou o que estava acontecendo.
E naquele momento ali eu olhei para ele e falei assim: Léo, vamos orar. Ele não queria assustar as pessoas que estavam no ônibus. Ele falou com a Mari. E foi lá no fundo do ônibus onde estavam o Idauí e a Diana. E também falou com ela. E naquele momento estava eu, o Adelso e eles 4 também orando. Irmãos, Deus é tão tremendo, tão tremendo. Tem o tempo que o Léo marcou, que ele falou com a pastora. Lá na frente, Deus parou aquele ônibus. Ele tem a forma dele agir como o pastor falou. Lá na frente, Deus parou aquele ônibus quebrou e nós descemos. Eu estou muito mexida desde essa hora. Os irmãos viram, quem estava no ônibus viu. Quem estava do meu lado também viu, que foi o Pedro e a Eni. Então, assim, olha só como é o cuidado de Deus conosco. Como que Deus cuida. Olha o amor que Ele tem por nós, por essa igreja. Porque Deus sabia que ali, aquele lugar que a gente foi, tinha um cunho espiritual. Ele queria trabalhar na vida ali dos casais. E Deus travou aquele ônibus naquele momento. Porque tinha algo ruim, irmãos. Algo muito ruim ia acontecer conosco. Mas Deus não deixou. E hoje essa igreja aqui tem dado uma glória muito grande, gente. Porque foi um livramento. E toda a honra e toda a glória é para Ele. Ele usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Aleluia. Não sei nem se eu vou conseguir contar isso aqui. Porque o que nós vimos hoje foi a mão de Deus. Quando a igreja ela se levanta para ser fortalecido, o diabo ele se levanta para nos enfraquecer. Mas Deus na mesma hora ele levanta os seus profetas para dar livramento à igreja. Como a Patrícia disse, eu estava ali dormindo e ela teve essa visão. O Eliabe foi lá onde eu estava, colocou a mão no meu ombro e falou: Léo, está acontecendo alguma coisa lá atrás, onde a Patrícia estava. Só que eu achei que ela tinha alguém dentro do ônibus passando mal. Eu não imaginava que seria isso. E quando eu fui lá atrás, o Adelso, ele falou: Léo, a Patrícia ela teve um sonho ou uma visão. E ela disse que ela viu o ônibus virando. E todos nós de mãos dadas. E eu falei: mas Senhor, logo agora, eu olhei para o lado, cadê meus pastores? O que eu vou fazer? E eu não sabia o que fazer. Eu fui lá na frente, peguei meu celular para mandar mensagem para o pastor, para a pastora. A área que nós estava sem sinal. E eu pensei assim: não, deixa eu orar logo antes que isso aconteça. Porque se eu for esperar o sinal aqui. E falei para a Marileide o que estava acontecendo. E falei para o Idaí e para a Diana o que estava acontecendo. Isso aconteceu, a hora que eu tive a conversa com a Patrícia, aconteceu às 15 horas. Às 15 horas aconteceu. Eu fui lá para o fundo e comecei a orar com o Idaí e com a Diana. A Marileide ficou no lugar dela. E algumas pessoas que estavam observando, que viram a situação, começaram a orar também. E nós oramos ali: Senhor, guarda esse ônibus, guarda essas vidas, guarda esse povo, Pai. Nós não sabemos o que tem pela frente, mas guarda as nossas vidas.
E nós oramos ali, e eu fui para o meu lugar e sentei de novo. E pensei assim, eu fiz minha parte. Peguei o celular e mandei essa mensagem para a pastora Cleonice. A Patrícia teve a visão às 15 horas. Nós oramos e quando foi 15h08, eu mandei a mensagem para a pastora. Pastora, a Patrícia teve um sonho, ou não sei se foi uma visão, mas ela acordou aqui aos prantos, desesperada. Disse que viu o ônibus virando conosco dentro. Falei apenas com a Mari e o Idaí e a Diana, e fizemos uma oração. Tem coisas que não estão no nosso alcance, por isso colocamos nas mãos de Deus. E eu falei para ela, o pastor está dirigindo, fala com ele. Eu mandei essa mensagem, fala com ele. E eu fui para o meu lugar e fiquei inquieto. E comecei a orar. Comecei a orar e levantei minha mão. E de 15h08 até 15h26, eu fiquei orando. E eu falei assim para Deus: Deus, o Senhor me colocou nesse lugar. Eu não posso guardar esse povo. Eles são seus. Eu não posso fazer nada. Então, se tem que acontecer alguma coisa, que nenhuma vida que seja tocada, que ninguém saia arranhado desse lugar, Deus. Quando eu fechei a boca, eu escutei um estrondo. E o ônibus encostou. E eu mandei a mensagem para a pastora às 15h26. O ônibus quebrou. Nós paramos ali naquele estacionamento. Eu falei com o motorista falou, nós não vamos mais seguir viagem, o ônibus quebrou. E eu falei, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muitas vezes nós não entendemos como Deus vai agir. Mas hoje eu vi que Ele agiu pelo povo dEle, por pessoas que se levantaram para guardar o povo dEle, por uma igreja que se levantou pedindo o socorro dEle. E nós só temos a agradecer. Deus, Ele tem nos guardado, e por isso nós glorificamos o nome dEle. Amém. Aleluia. Só para deixar claro para os irmãos uma coisa. Nós em momento algum agimos com irresponsabilidade. Nós contratamos uma empresa, nós tínhamos um contrato, né? Por sinal, na ida o ônibus só teve elogios pela qualidade, né? Pelo serviço prestado, mas nós estamos falando de uma guerra espiritual, meu irmão. Entendeu? Ninguém aqui é infantil. A gente sabe o mundo que nós estamos alcançando e o nível que nós estamos entrando. Por isso que a gente sempre fala, muitas vezes a gente está falando que a família, sabe, é uma instituição divina e a gente quer sempre ser puxado para a naturalidade. Não, começa no espiritual. Se a espiritualidade não estiver boa, nada vai estar bom. O seu casamento vai estar bom, entendeu? Pela sua carnalidade. Não, ao contrário. E nós queremos fazer uma oração de gratidão aqui. Na verdade, eu quero chamar a equipe de louvor. A equipe de louvor, sobe aqui rapidinho, quem está na equipe de louvor aí.